Já começou. Não começou? Não está Não está gravando. gravando? Não está conseguindo gravar? Ok. Acho que seria um detalhe para vocês, mas da minha parte não tem o menor problema. Então, acho que eu vou dar É, início. a gente sempre avisa que vai gravar. Vamos ver se vai fazer. Conseguiu? Consigo, agora sim. Tá legal, tá? Excelente. Pode começar, Isabel, Obrigada. por favor. Obrigada. Então, boa noite a todos. Obrigada, doutora Nádia Janara, pelo convite honroso de estar aqui nesse encontro da Associação Paulista de Medicina de Santo André e também com a presença do doutor Antônio, que também muito nos honra, da APM São Paulo, e agradecemos muito o apoio que o Dr. Antônio tem dado ao nosso trabalho, à nossa parceria, enfim, e a todos os presentes. Então, a ideia é fazer uma abordagem muito rápida sobre esse assunto, para que todos possam, para que tenhamos tempo de conversar depois e também a palestra depois do professor Panfilio. Então, eu vou dar início à minha apresentação. Eu não consigo mais vê-los, então, se houver alguma questão, por favor, se puder avisar por áudio, eu agradeço. Então, o assunto é gerenciamento do sangue do paciente, Patient Blood Management. Para aqueles que não estão tão familiarizados com esse assunto, nós temos usado a sigla PBM, embora seja de outro idioma, porque ela se consolidou mundialmente. Então, embora no nosso idioma, né, o nome correto do programa seja Gerenciamento do Sangue do Paciente, nós temos utilizado essa sigla do inglês. Então, eu sou professora da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e o nosso hospital universitário é o Hospital São Paulo. Então, como já apresentado pela doutora Nadjanara, a quem eu agradeço, eu pertenço à disciplina de genética da escola e hoje estou na coordenação da Comissão para o Gerenciamento do Sangue do Paciente, Patient Blood Management, com PBM do Hospital São Paulo. Então, acho que também para aqueles que não estejam tão familiarizados, muitas vezes parece que falar de PBM é para os apaixonados, né? Algumas pessoas, alguns pesquisadores, alguns idealistas com esse assunto trazem o assunto e muitas vezes parece que é alguma coisa, algum assunto ou alguma temática restrita a algumas pessoas e algumas práticas. Mas, na verdade, se nós olharmos, né, todas as instâncias que estão envolvidas hoje nesse assunto, mostra a sua relevância nacional e internacional. Então, desde sociedades internacionais que já se consolidaram exclusivamente para tratar do assunto PBM, como a SABM, que é americana, mas nós temos ibero-americana, europeia, internacional, enfim. Então, sociedades que têm tratado desse assunto, dado a sua relevância. Aqui também na presença da doutora Magali, doutora Selma, a comissão do PBM que nós já temos hoje pela Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo. O Ministério da Saúde já colocou o PBM em uma de suas páginas, né, dizendo que é um horizonte importante também como política pública nacional. A Coulsan, com quem já temos parceria, a Fundação Hemominas, com quem já fizemos um programa de capacitação de todo o estado, um modelo para nós, né, um projeto que se começou como piloto, foi um sucesso, então mostrando a potência de capacitarmos, né, não só nós, como o PBM ser uma política de capacitação para os estados desse país, então mostrando o que nós conseguimos avançar. Também, hoje, né, na nossa atividade científica, temos parcerias com a Duke University, com a Faculdade de Medicina de Lisboa, firmando parceria com a Universidade da Califórnia, enfim, com vários pesquisadores internacionais que estão extremamente interessados no assunto. A revista Nature, com suas publicações, é o mais importante corpo editorial do mundo científico tratando desse assunto, a Joint Commission, colocando na acreditação hospitalar o PBM e a própria Organização Mundial da Saúde. Então, deixando de ser um assunto limitado a algumas pessoas que entendem a sua importância, é um consenso hoje de que nós precisamos avançar nesse sentido. Tanto que recentemente tivemos a publicação do Guia de Implementação do PBM pela Organização Mundial da Saúde, apenas um mês atrás, e nós ficamos felizes em 3 capítulos, né, nós termos o reconhecimento da Unifesp nas suas ações de pesquisa, ensino, extensão, assistência, mas não falo por nós, né? Mas eu falo principalmente porque isso tem nos ajudado a mostrar que o país tem capacidade e potência para avançar nesse sentido, né? Então, eu acho que nós podemos dizer que nós temos hoje condições de avançar
com o PBM nas práticas de saúde pública do nosso país. E nesse sentido também, nós mostramos o quanto hoje, né, o PBM tem relevância científica, porque agora em dezembro de 2024 nós somos premiados, é o maior prêmio de genética do mundo, nunca um brasileiro tinha ganho um prêmio como esse, e nós apresentamos então o nosso projeto científico de análise dos efeitos epigenéticos das transfusões de sangue, e nós ganhamos, né? Então é uma honra para nós também que aqui foi anunciado lá nos Estados Unidos que nós ganhamos esse prêmio. É um valor bastante expressivo para análises epigenéticas de pacientes. Um Eu que grupo ia que te pedir recebe, até para começar por lá, pela outra. acho que tem alguém falando, e uma pessoa também fez alguns traços aqui na tela, eu acho que eu não, Marília, eu acho que eu não vou conseguir apagar, acho que só ela. Depois a gente pode ver. Enfim, Panfilho, acho que se você puder ir também vendo os participantes, por favor. Então, nós seguimos aqui, né, com este prêmio que mostra que analisar os efeitos epigenéticos das transfusões, né, um assunto potente que também precisa ser olhado e é o que nós estamos fazendo com a nossa linha de pesquisa. Então, aqui é todo o nosso grupo, né, mostrando então que esse é um assunto potente. Então, se a gente encara esse assunto como um assunto de alta relevância, que precisa seguir à frente, né, precisa caminhar para que nós possamos ter novas práticas, como nós fazemos isso? Então, se o fato é que o PBM traz uma nova maneira de fazer dentro da medicina transfusional, então nós temos vários esquemas de quais são as estratégias desse programa para que de fato a gente avance, né? E de fato evite ao máximo o uso de hemocomponentes de transfusões de sangue. Então, o programa todo ele tem vários esquemas, tem vários autores, né, trazendo de fato como é que a gente pode trabalhar com o PBM, mas eu gosto muito desse esquema, desses autores, esses autores são australianos, e mostra então aqui como o PBM pode se organizar em suas estratégias em três pilares, né? Então, eu usei verbos aqui, né? Um pilar preparar, o outro conservar, o outro mudar. Então, a ideia é que, de fato, é uma nova linha de cuidado. Um paciente clínico, talvez que vá passar por uma quimioterapia, por exemplo, que é um evento bastante traumático, né? Um tratamento bastante traumático, ou um paciente cirúrgico, por exemplo, então é uma nova linha de cuidado. Então, qual é a preocupação, né? Quais são as estratégias do PBM? Nesse esquema, nós temos pelo menos 38 estratégias, mas nós vamos falar mais para frente que cada serviço tem que adaptar essas estratégias naquilo que é possível para aquele serviço, nas suas condições econômicas, de equipe, infraestruturais, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas a ideia do PBM é, no primeiro pilar, então, se o sangue é o tecido de maior relevância para a recuperação de um indivíduo que passou por um procedimento cirúrgico ou outra condição que exija uma resposta inflamatória cabível e uma resposta imunológica cabível e que cabe ao sangue, né, esse principal papel, então preparar. Então, corrigir anemias e possíveis disfunções de coagulação, esse é o primeiro pilar do PBM. Então, você prepara o paciente, você trata a condição hematológica desse paciente e, com certeza, ele terá muito mais condições de passar pelas próximas etapas que estão previstas aí no seu caminho terapêutico. Então, a ideia aqui é fortalecer a condição hematológica e corrigir possíveis disfunções. Isto pode, algumas publicações mostram que pode evitar em até 70% o uso de hemocomponente no que virá à frente. Então, na verdade, aqui se concentram as estratégias no pré-operatório, né, do PBM. Papel importantíssimo do hematologista e daquele que também que é o responsável pelo paciente, seja o clínico ou o cirurgião. Então, aqui é uma conversa de preparo o paciente com esses profissionais, sempre com enfermagem e equipe multi. No segundo pilar, então, com foco no intraoperatório, a ideia é conservar o sangue do próprio paciente. Então, se eu quero evitar que o paciente receba o tecido de um outro indivíduo, e é um transplante de tecido, e os seus impactos que nós vamos falar mais adiante, então, se eu quero evitar que isso aconteça, então o que é que eu posso fazer no intraoperatório, principalmente, né, dentro de todas as estratégias aqui do segundo pilar? Então, evitar boas práticas cirúrgicas, bom uso de hemostáticos tópicos e sistêmicos, inclusive aquelas máquinas, aqueles equipamentos que recuperam o sangue do próprio paciente, então suga o sangue do paciente, lava, filtra e devolve para o próprio paciente. Outras estratégias, como hemodiluição, que nós vamos falar mais um pouco adiante, que é retirada de um pouco de sangue do paciente,
no centro cirúrgico, hemodilui e depois devolve para corrigir possíveis anemias e disfunções de coagulação no pós-operatório imediato, então ainda dentro do centro cirúrgico e você devolve aquele sangue coletado. Então, são estratégias aí que nós temos focado, né, o segundo pilar do PBM no intraoperatório, esse é o nosso foco. A gente vê que em vários momentos, vários períodos as estratégias existem, mas a gente tem visto que na prática é o que melhor funciona, né? Então, o primeiro pilar no pré-operatório, o segundo pilar no intraoperatório. E o terceiro pilar, então, aqui, quem são ainda no segundo pilar os atores principais, né? O cirurgião, o anestesista, aqueles que são responsáveis pelo procedimento cirúrgico. Então, esses são os atores principais neste momento. E pensando que o terceiro pilar se aplica muito bem, né, do que nós temos visto aqui na prática para o pós-operatório, então aqui o verbo é uma mudança de conceito. Quais são os parâmetros de perfusão tecidual que eu vou utilizar para a tomada de decisão da transfusão? Será que é só hemoglobina e hematócrito? Quais são outros parâmetros que devem ser levados em conta para que de fato se avalie a real necessidade de uso de um hemocomponente, né? Então, não usar a transfusão, por exemplo, para antecipar a alta, como a gente ouve muito, né, dentro do ambiente hospitalar, ou por outros motivos, para conforto do próprio e segurança do próprio profissional, mas se o paciente está em boas condições clínicas, respondendo bem, então, na verdade, o que a gente tem visto é que se permite que o organismo do indivíduo, que tem reservas fisiológicas para isso, recupere, corrija a anemia pós-operatória, dando um tempo satisfatório, isto vai acontecer. Então, o terceiro pilar é uma mudança de pensamento, de conceito. Então, aqui, intensivista, o responsável pelo paciente, o cirurgião, ou se é uma condição clínica, o clínico, e que podem, então, atuar aqui, junto com o hematologista, na tomada de decisão de como esse paciente pode se recuperar com as suas próprias reservas fisiológicas. Então, são vários atores, é uma equipe multi, né? Tanto a medicina quanto a enfermagem, e dentro da medicina multidisciplinar. Então, é um programa global que envolve uma nova linha de cuidado, né? O que é que eu vou acompanhando esse paciente e permitindo que ele seja bem cuidado, bem tratado, a sua condição seja individualizada para que seja melhor para ele. Então, esse é o PBM. Então, na verdade, acho que gastei um pouco mais de tempo falando do programa em si, mas agora caminhando de uma forma um pouco mais rápida, por que fazer o PBM, né? Então, eu mostrei que tem um monte de gente olhando para isso, várias instâncias relevantes, mostrei, né, o que é o programa, mas então por que fazer? Então nós olhamos nos livros, nos manuais de hemoterapia, essas reações transfusionais, possíveis reações transfusionais de uma causalidade direta com a própria transfusão, que são possíveis reações imediatas ou tardias. A grande questão, baixíssima prevalência. Hoje mesmo eu participei, estamos fazendo um treinamento para a enfermagem do hospital, porque além da área médica, a gente tem avançado com as equipes de enfermagem, em cada área nós perguntamos: quanto você não tem notificado de reação transfusional? Ah, nenhuma, né? Muito pouco, uma, duas. Então, se nós olharmos para esses mecanismos de causalidade direta de reações transfusionais, de fato não parece justificar todo esse trabalho de trabalhar em cima de um novo programa do PBM. Então, ok, então isso é o que está nos manuais de hemoterapia. Mas, na verdade, o que se tem olhado, já por publicações muito antigas, desde aqui tem essa de 1936, de um pesquisador muito relevante da Harvard Medical School, falando que tem mais além das reações transfusionais de causalidade direta. Então, as transfusões de sangue, como um transplante de tecido, e esse autor já vinha trazendo esse comentário, tem impacto sobre o indivíduo, né? Então, o que é que nós podemos relatar nesse sentido? Sendo um transplante de tecido, qual é o impacto desse tecido diferente ao chegar no organismo do receptor? É um impacto inflamatório muito importante, agudo, e também um impacto imunomodulatório, particularmente imunossupressor. Então, este efeito da transfusão, né, inflamatório e imunossupressor, está associado ou tem uma causalidade indireta com piores desfechos. Então, aumento das taxas de infecção, do tempo de internação, de outras morbidades, inclusive mortalidade. Então, é isso que esta revista, que é uma revista que tem um corpo editorial altamente relevante, nós lá da Genética, quando temos uma publicação na Nature, a gente comemora a semana toda, né? Porque é um corpo editorial que exige muito daquilo que vai ser publicado num periódico como esse, que é um dos de maior impacto. Então, a Nature, em 2015, diz: olha,
se nós sempre pensamos sangue salva vidas, nós temos que reavaliar e equilibrar este conceito. Na verdade, aqui eles até se atreveram a dizer que salvar sangue salva vidas. Então, a Nature coloca, inclusive, um exemplo do Hospital da Califórnia, mostrando que, já repensando esses eventos associados às transfusões, por conta do seu impacto agudo, inflamatório e imunossupressor, então, pensando nisso, esse Hospital da Califórnia, relatado pela Nature, tentou diminuir um pouco o uso de concentrado de hemácias, não é o PBM ainda, não era o PBM ainda, mas com isso houve uma redução de 10 para 6 dias de tempo de internação e mortalidade de 5,5 para 3,3. Mortalidade aqui parece um impacto menor, mas nós estamos falando de mortalidade. Mas nós vamos mostrar mais à frente que hoje a gente consegue entender que o impacto sobre mortalidade é bem maior. Então, talvez nós pensemos, mas é o paciente em piores condições, o paciente mais crítico que recebeu transfusão, se eu for comparar com aquele que não recebeu a transfusão. Então, será que eu olho para isso de uma maneira equilibrada? Mas, na verdade, hoje nós temos modelagens estatísticas altamente robustas que nós conseguimos isolar os efeitos confundidores e entender se, de fato, aquilo que nós estamos estudando é de uma relação direta e independente daquele fator que estamos estudando. Então, aqui, levando em conta os fatores confundidores e fazendo essas modelagens estatísticas de regressão, mediação, moderação, todos esses termos estatísticos, nós conseguimos perceber que isto aqui, quando foi publicado numa revista que não faria uma publicação com um monte de efeito confundidor associado a isso, é, então, o fator independente para esses efeitos. Então, é disso que nós estamos falando, e não é a Isabel da Escola Paulista, não é nenhum outro profissional que está apaixonado pelo PBM, mas na verdade isto é de uma revista deste impacto, né? E aí, além de tudo, além da segurança do paciente, nós temos então a questão custo. O quanto a hemoterapia custa para o nosso país? O quanto se economizou aqui nesse hospital? US$ 1 milhão em um ano com a redução de hemocomponentes e redução nessas complicações que custam também para um hospital e para um serviço de saúde. Então, quando a gente fala desse efeito inflamatório e imunossupressor, imunomodulatório, talvez os hematologistas, principalmente, né, sempre têm nos ensinado, olha, os sistemas proteicos associados às membranas, por exemplo, dos glóbulos vermelhos, têm um potencial imunogênico muito baixo. Então, será que a gente realmente, né, tem que pensar que tem todo esse impacto? Quando olhamos sistemas de antígenos dos leucócitos, por exemplo, eles são mais imunogênicos, então há uma maior preocupação, por exemplo, até o sistema HLA. Mas, quando nós olhamos para essas condições, talvez a gente ainda não fique preocupado. Mas o que nós temos hoje avançado, eu que sou da área molecular, temos avançado no olhar numa bolsa de hemocomponente ou de sangue total, que além destas células, que talvez não tenham um potencial imunogênico tão grande, e aí sempre veio justificando o uso das transfusões de sangue, muitas vezes de forma inadvertida, nós, da ciência molecular e a ciência moderna, tem olhado para outros elementos que estão numa bolsa de sangue. Então, as tais microvesículas que envolvem exossomos, ectossomos, todas essas coisas que eu não vou ficar me atendo aqui porque são muito chatas, fatores inflamatórios, outros mediadores e até microRNAs. Para quem ainda não está familiarizado com essa história do microRNA e mais da minha área genética, os microRNAs atuam como enzimas. É, isso Eles, aí, re- né? eles regulam eles regulam as funções dos nossos genes, a expressão das proteínas dos nossos genes e, com isso, as funções celulares e teciduais do nosso corpo. Então, esses microRNAs, eles são altamente relevantes e impactantes. E é isso que nós estamos buscando e analisar hoje nas bolsas de sangue, nas bolsas de hemocomponente. Esse autor, que é muito importante, ele publicou esse livro agora em 2020, né, Os Conceitos Imunológicos na Medicina Transfusional. Então, ele traz isso, ele mostra aqui que, se de um lado, né, um hemocomponente com a presença ainda dos glóbulos brancos, que são mais imunogênicos, mas aqui depois já a bolsa leucorreduzida, e mesmo sem o potencial imunogênico dos glóbulos brancos, ou o mínimo quantitativo disso, a gente ainda tem uma série de elementos aqui que atuam em várias cascatas inflamatórias e imunomodulatórias, e é isso que tem justificado como a transfusão de sangue é altamente inflamatória e imunossupressora.
E é disso que nós estamos falando, da segurança do paciente, e por isso associado àqueles piores desfechos. Ele traz no livro estas imagens mostrando o quanto, com a degradação dessas células que acontecem já desde o primeiro dia, tanto glóbulos brancos como vermelhos liberam todos esses elementos celulares que são muito importantes para a fisiologia do indivíduo e estão na bolsa e têm esse efeito impactante sobre o indivíduo receptor, culminando num efeito inflamatório imunossupressor pelo glóbulo branco e aqui até mesmo pelo glóbulo vermelho. Se a gente conseguisse eliminar todos os glóbulos brancos na leucorredução, ainda assim a gente teria um efeito imunossupressor. Por tudo isso que, associado ao próprio glóbulo vermelho, tem se liberado na bolsa de hemocomponente. Então, os estudos mostrando que essas microvesículas, esse estudo é muito bonito, ele estudou desde a proteômica da bolsa de sangue até os efeitos fisiológicos, mostrando então, né, que a célula estocada, ela tem proteínas, lipídios, microRNAs envolvidos na comunicação entre esses glóbulos vermelhos e o endotélio, que regulam, inclusive, o balanço redox, a vasodilatação, vasoconstrição, a resposta imunológica, efeitos pró-coagulação, que inclusive perturbam a microcirculação e induzem aí a presença de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias. Outros estudos mostrando exatamente isso, né? Então, as micropartículas de uma bolsa de concentrado de hemácia, com efeito pleiotrópico. O efeito pleiotrópico é aquele que tem um efeito amplo sobre o organismo, promovendo então uma coagulação exacerbada, modulação imune e outras questões que estão envolvidas. Essas vesículas, então, têm esse papel, inclusive vários estudos que têm saído nos últimos tempos, estudando os exossomas da bolsa de sangue, estudando inclusive DNA mitocondrial dentro da bolsa de sangue e os seus impactos importantes. E até esses tais microRNAs que eu acabei de comentar, que de fato na bolsa destocada tem efeito sobre a resposta imune e inflamatória. Vários outros mecanismos de ligação das células que ainda estiverem na bolsa de sangue, que sejam ainda da linhagem branca e que, por exemplo, atuam como apresentadores de antígeno, atuando sobre as células T do receptor e inibindo então a sua resposta de macrófago, enfim, a presença de proteínas FASL que estão presentes na bolsa de sangue. Então, tudo isso, né, tem justificado este olhar, até mesmo micropartículas que têm um efeito pró-coagulação e são desfavoráveis, então, para a microcirculação. Então, inclusive, tem buscado alguns estudos, alguns pesquisadores têm trabalhado até mesmo com a associação do aumento de recidiva em casos oncológicos por esse potente efeito imunossupressor. Então, não é que nós estamos, né? Recentemente eu dei uma palestra e uma pessoa me perguntou: puxa, você está é, destruindo todo o conceito da terapia transfusional, da hemoterapia, da medicina transfusional. O que nós estamos trazendo aqui são as novas evidências, evidências robustas, né, dos melhores periódicos, cientistas e instituições que atuam na área da saúde, né, até mesmo a acreditadora da Joint Commission. Então, o que precisa é chegar num equilíbrio e revisar realmente essas práticas, né? Então, aqui tem vários estudos falando a respeito, por exemplo, dos casos oncológicos, enfim. Então, como eu falei, a gente chega nessa conclusão por modelagens estatísticas, né? Então, por exemplo, esse estudo, eu acho que quem gosta de estatística na área da saúde, que hoje a estatística é ela que nos diz o grau de evidência com que nós estamos trabalhando. Então, esse grupo da Austrália, por exemplo, fez uma modelagem estatística muito interessante nesse estudo e chegou à conclusão que a própria transfusão é um fator de risco independente. Se você se preocupa com anemia, com a perda de sangue e o sangramento, deveria igualmente se preocupar com a prescrição de hemocomponente, né? Então, isso tudo precisa ser muito equilibrado. Vários estudos de meta-análise têm mostrado a mesma coisa, e se nós falamos de segurança do paciente, de custo, e custo o especialista é o Panfilho, ele vai falar. Nós temos um terceiro fator que nos preocupa na área de medicina transfusional. São os estudos falando que o número de não doadores em relação aos doadores cada vez será maior. Então, nós estamos numa curva crescente de não doadores, porque há um envelhecimento populacional, principalmente no Brasil, exponencial, e com isso a gente tem diminuído as doações, e com isso a gente, ou se não agora não se torna tão evidente, haverá essa evidência clara de diminuição no futuro, até se prever um possível colapso, e se aqueles que ainda não conhecem as estratégias, por exemplo, do PBM, que é a melhor solução para esse cenário,
e continuar investindo apenas que só planeja uma cirurgia, só agenda uma cirurgia com reserva de hemocomponente, terá um grande problema de futuro. Então, aqui, o Brasil está no cenário desse estudo, mostrando que a mudança na prática transfusional terá que acontecer, inclusive por este motivo, né? Então, é uma outra questão. Haverá cada vez mais escassez. Nós temos outros argumentos que são muito claros, que são as mudanças que essas células. Às vezes, quando a gente fala que uma célula, quando o sangue passa por uma circulação extracorpórea, ela sai do contato do endotélio para ter o contato com uma superfície plástica. É muito traumático e inflamatório uma circulação extracorpórea. Por que que a gente não diz a mesma coisa para células que estão também dentro de uma bolsa de plástico, armazenadas e sofrem várias alterações morfológicas, né? E, inclusive, bioquímicas e biofísicas, levando a vários eventos que também têm culminado com esta associação entre transfusão e aumento de morbidades e mortalidade. Esse vídeo é muito interessante, deixa eu ver se eu consigo aqui. É, ele mostra um paciente que recebeu expansor de volume e depois recebeu a transfusão de sangue. É um scan de microcirculação sublingual mostrando o efeito dessas hemácias que eu acabei de mostrar, que sofreram enrijecimento, perderam óxido nítrico e outros elementos que são importantes para a microcirculação, o que, que aconteceu ali. Então, aqui está o paciente, né, mostrando a microcirculação sublingual com o expansor de volume, e ela parece ir muito bem. E na sequência, após a prescrição de hemocomponente. E aí a gente, 3 unidades. Então, a gente observa aí o quanto essas hemácias estão comprometidas, né? E isso é cada vez pior quanto maior o tempo de estocagem. Então, aqui de concentrado de hemácia, as consequências. Então, são questões que, de fato, nós não podemos ignorar, por mais que estejamos acostumados com a prática transfusional, porque senão nós vamos continuar fazendo mais do mesmo, né? E, de fato, diminuindo a segurança do paciente. Como eu disse, a Joint Commission está se envolvendo nisso também. Esta é uma publicação da Joint Commission de 2023, é muito recente. E ela usou, então, como modelo 15 notáveis hospitais dos Estados Unidos e reviu os prontuários e as prescrições. E analisou como é que foi, então, como é que tem sido a prática médica no uso de hemocomponente. Então, olhando todos esses hoje conhecidos, né, riscos associados às transfusões, como causalidade indireta, né, para pior desfecho, porque ali no meio a transfusão está causando inflamação aguda e imunossupressão, hoje, no novo conceito, a própria Joint Commission, que acho que todos aqui valorizam, né, essa acreditadora hospitalar internacional, diz que só 14% dessas transfusões foram apropriadas. Então, é um impacto muito expressivo, né? Não é um brasileiro que está dizendo, não é a professora de uma escola, não é outro professor, um outro hematologista, um cirurgião, alguém aqui menor do cenário, né, brasileiro, mas nós estamos falando da maior acreditadora hospitalar. E, além de tudo, uma outra entidade, que é uma entidade mundial, que é a própria Organização Mundial da Saúde, que em 2021 usou 230 referências científicas robustas para dizer que, por segurança do paciente, custo, envelhecimento populacional, inclusive as possíveis novas pandemias de transmissão sanguínea, isso vai acontecer, né? Isso é todos aqueles envolvidos com esta área têm dito que nós só estamos esperando. Então, com todos esses argumentos, a OMS fala em 2021 que é urgente implementar o PBM. Traz o modelo da Austrália, esse é um exemplo clássico que nós temos mostrado, que analisando 600 mil pacientes, em apenas 4 hospitais, o PBM reduziu esses percentuais no uso de hemocomponentes com essas expressivas mudanças de desfecho, né? Mortalidade aqui, nós estamos falando de 28%, como eu comentei, né? Que haveriam estudos ali, quando eu mostrei da Nature, era apenas a redução sem PBM de concentrado de hemácia, mas aqui com o PBM, essa expressiva mudança na mortalidade, de novo corrigindo para os fatores confundidores. E uma economia expressiva de 100 milhões de dólares. Então, o Panfili vai falar essa questão de custo. Então, a OMS, se em 2021 instiga todos nós a implementarmos o PBM, em 2025 ela lança o seu guia, como eu já mostrei, né, e tem levado em consideração a nossa experiência brasileira também. Nós temos no Canadá, vejam como nós estamos atrasados, 20 anos de sucesso do PBM, faz muito tempo, né?
E aqui essa publicação também muito recente, de 2 anos, ela estudou 25 hospitais da Grande Toronto e olhou para a implementação do PBM. Então, para aqueles pacientes no mesmo grau de risco, aqui a cirurgia cardíaca, né? Em Euroscore similar, tem também a cirurgia ortopédica. Então, equilibrando esses fatores confundidores, os pacientes que não receberam sangue são os de quadradinho branco e os que receberam sangue são os de colunas cinzas. E aqui é o tempo de internação. Então, se nós estamos preocupados com custo hospitalar, até mesmo em rodar leito, porque a gente tem uma fila e a gente precisa fazer isso acontecer, olha aqui expressivamente nos variados procedimentos em cirurgia cardíaca e ortopédica, aqui a diminuição do tempo de internação e vejam como está expressiva a diminuição das taxas de infecção, né, entre pacientes não transfundidos e transfundidos. Custou o programa apenas 3 milhões, mas se economizou 37 milhões. Então, indo para o final da minha apresentação, como fazer, né? A gente tem um problema que precisa ser equilibrado, nós temos uma solução, que é o PBM. Então, como é que a gente faz isso? Nós temos um grande problema. Como se trata de uma inovação, né, de uma disruptura na prática médica e das equipes em saúde, isto ainda não consta na formação, né, tanto da medicina, enfermagem e outras áreas. Então, nós ainda não temos nas diretrizes curriculares o PBM. E todos aqui vão concordar que, mesmo dentro da formação médica, a própria medicina transfusional muitas vezes é relegada para 8 horas aula em alguns currículos que a gente tem olhado. Então, é muito pouco para um profissional estar devidamente capacitado para tomar uma decisão crítica sobre o uso das transfusões. Então, o que que nós estamos fazendo? É o investimento em educação, né? Então, como uma escola pública, uma universidade pública, né, federal, a gente está trabalhando nisso, né, que é a nossa principal natureza, que é a educação. Então, esse estudo da Fiocruz, de 2018, mostra que 93% dos residentes médicos disseram: olha, nós tivemos uma má formação nesse sentido, nós queremos ser capacitados, né? E esse estudo avaliou 5 continentes nos currículos médicos, olhando para a medicina transfusional. Situação muito similar. Então, nós criamos uma disciplina eletiva no nosso curso médico, ele já foi destaque não só naquele guia da OMS do PBM, como também em outros cenários internacionais, falando que é isso que precisa fazer. Nós incorporamos ao nosso curso médico. Então, nosso curso médico ele já tem médicos que são formados sabendo PBM, né? Então, a gente fez algumas perguntas no primeiro dia de aula e depois no último dia de aula para ver se isso estava funcionando, né? Então, várias perguntas para não tomar muito tempo de vocês, mas na verdade, o que que você sabe no primeiro dia sobre tudo isso? Quase nada. No último dia, eles já falam: olha, tem que inovar na prática transfusional. Falamos de um acidente que aconteceu na época da pandemia e muitos morreram porque os médicos não tinham estratégias e não tinha sangue e eles não tinham outras estratégias para fazer. E muitos pacientes morreram, né, por conta disso. Então, o que que eles fariam no primeiro dia? Correriam atrás de sangue. No último dia, eles disseram: agora nós temos o PBM. Isso na graduação, no curso médico em graduação. Para o curso já naquele formado, então, os residentes médicos da Escola Paulista de Medicina, eles têm um curso obrigatório. Nós temos uma residência médica com aproximadamente 100 programas diferentes, é uma das maiores do país, e então nós implementamos um curso obrigatório, que fala que o PBM é possível por meio de estratégias clínicas, por meio de estratégias cirúrgicas, sejam elas associadas às práticas da anestésio, no trauma, na pediatria, na obstetrícia. Esse é o nosso curso, né, que tem trazido aí resultados expressivos. A gente tem perguntado para os residentes: tem funcionado para você? O conteúdo apresentado de fato é válido? A maioria dizendo que sim. Será que de fato isso tem comprovação científica? De fato, sim. A teoria faz relação com a prática? Também. Vai trazer mudança no seu dia a dia? Também. Então, todos esses azuizinhos com os laranjas mostrando que a gente tem sido efetivo, né, em fazer uma formação e fazendo uma mudança de prática. A gente fala aí que os vermelhinhos são porque se tornou um curso obrigatório para toda a residência médica, e aí esses vermelhinhos a gente já captou quem fala que não gostou de nada, que são os dermatos, os da psiquiatria, os da oftalmo, que eles falam: ah, não precisava eu fazer, mas entendeu-se aqui na escola que todo mundo precisa saber sobre PBM, né? Todos aqueles que são médicos precisam saber disso. Nós tivemos, então, aquela experiência de capacitar um Estado por meio da Fundação Hemominas, e, de fato, né, capacitamos
um número de profissionais de 76 hospitais e 27 já aderiram ao PBM já de imediato após o curso. Então vejam como tem sido eficaz a educação médica, né? Como que está sendo feito aqui hoje, né? Esclarecimento, trazendo e falando. Nós já fomos citados em vários documentos da Justiça Federal, da Procuradoria-Geral da República, da Rádio Senado, e várias conversas aí com várias instâncias de governo e a mídia procurando falar desse assunto. Então, em vários espaços da mídia que nós também conseguimos que saíssem informações a respeito do PBM do nosso trabalho, né? Não por nós, não falo isso por nós de verdade, mas eu falo porque a gente percebe que isso, de fato, tem uma publicação recente que saiu a semana passada que fala o PBM hoje é um hot point, que é um ponto quente dentro da saúde no cenário internacional. A gente tem a linha de pesquisa com vários orientandos médicos, enfim, e estamos trabalhando aí com parcerias internacionais muito robustas e o apoio da FAPESP, a nossa financiadora aqui do estado de São Paulo. A OMS, então, tem nos dado todo o apoio, né? A gente agradece muito sempre o Dr. Axel Hoffman, que já esteve em evento aqui em 2023 e 2024, com a nossa equipe, a gente agradece muito sempre. E para finalizar, então, nós entendemos que a gente tinha, além dessa experiência de ensino e de pesquisa, nós também já tínhamos acumulado alguma experiência na assistência. E se a gente poderia contribuir, então, com os demais equipamentos de saúde do nosso país, com a nossa experiência de implementação no Hospital São Paulo, com todas as suas dores e labores, né? Porque, de fato, é algo que é bastante trabalhoso. Então, nós publicamos na Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery esses 10 passos para implementar o PBM. Então, todos que estão aqui, será que é muito difícil fazer isso? É caro, né? A lenda de que é caríssimo. Na verdade, nós vamos falar aqui que não é nada disso, né? Então, 10 passos para implementar. Então, você precisa ter em cada espaço, como aqui, né, a doutora Nádia Janara, o doutor Antônio, nessas instâncias, nesses espaços, e mesmo dentro de cada hospital, motivadores pessoais, que a gente chamou, a gente colocou isso como um passo, porque são as pessoas que vão fazer acontecer dentro de cada cenário. A gente entendeu que um segundo passo é montar um grupo de trabalho. O nosso grupo de trabalho, que hoje já virou a COM-PBM do Hospital São Paulo, é multiprofissional e multidisciplinar, então a diretora clínica, o ex-diretor clínico, que foi com quem tudo começou, da cirurgia vascular, a neurocirurgia, também a cirurgia cardíaca, o transplante hepático, a hematologia, o hemocentro, a anestésio, aqui ambos esses profissionais, a UTI, também a UTI, a obstetrícia, a nefro, a chefe do laboratório central, pesquisa ambos aqui representados, a enfermagem, suprimentos e a engenharia clínica. Esta é a COM-PBM. Então, todo mundo envolvido, porque vai envolver a mudança de alguns suprimentos, a aquisição daqueles equipamentos que eu comentei, enfim, e toda uma equipe. O laboratório central precisa estar aqui, né? O laboratório de análises, porque nós vamos falar de diminuição de coletes. Um terceiro passo, a gente entendeu que seria começar com áreas piloto, porque o hospital precisa entender se está dando certo, se dessas áreas pilotos já estamos preparados para expandir para todo o hospital. Nós começamos com a cirurgia cardíaca e neurocirurgia, com o apoio da hemato e anestésio, avançamos para o transplante hepático, que hoje, de 20 a 30 reservas de hemocomponente, já estão sendo feitas cirurgias com zero transfusão de sangue, e a gente fica muito orgulhoso. E aqui também a UTI e a obstetrícia avançando conosco agora. Então, por exemplo, agora nós estamos autorizados, depois de um tempo que a gestão do hospital entendeu que funcionou, agora a gente está autorizado, a gente está caminhando para expandir para todas as áreas e esperamos que tudo isso dê certo. Depois, num quarto passo, em cada hospital, em cada cenário, a gente tem ensinado que orientado, ou sugerido melhor, né? Que é necessário fazer um diagnóstico de cada local. Então, a gente tem ferramentas que a gente avalia o quanto a equipe tem de conhecimento sobre isso, muitas realmente nunca ouviram falar, o quanto se tem de infraestrutura e pessoal para implementar o programa. Então é necessário esse diagnóstico, não adianta sair fazendo loucura aí, chegar lá e falar para todo mundo, olha, vamos fazer o PBM. Você precisa entender o que essas pessoas têm de recurso, né, para começar a trabalhar. Então nós fizemos esse diagnóstico. Um outro passo, então, para resolver o primeiro diagnóstico, que é o de conhecimento, é então capacitar dentro daquele cenário. A gente tem aqui, esse é o curso obrigatório na plataforma Hospital São Paulo, o curso obrigatório para dentro do hospital, e esse é o curso que a gente oferece aí para as instâncias externas.
Então, resolvendo no quinto passo um dos diagnósticos, que é o de conhecimento. Depois, no sexto passo, resolver o outro diagnóstico, que é de infraestrutura e pessoal. Avaliamos o que a gente tinha de infraestrutura e de pessoal. Será que precisa contratar a gente? O que que eu faço para implementar a PBM? Dá para fazer sem contratar gente? Então, nós fizemos esse diagnóstico e criamos um protocolo. Um protocolo dentro daquelas 38 estratégias que eu mostrei lá no começo, do que daria para fazer no nosso cenário, com o pessoal que a gente tinha, porque de fato não houve contratação, né? O hospital entendeu e a gente entendeu também que não seria possível. E o que que a gente tinha de ferramentas, de equipamento, de insumos, de medicamento, enfim, diagnóstico. Então, nós criamos um protocolo, que é o SAFE PBM, ele é registrado, né, e tem o seu código de barras e a sua ficha catalográfica, que pode inclusive ser citado, que tem dentro dele o tratamento farmacológico da anemia para aquele primeiro e terceiro pilar e o manejo de sangramento, particularmente para o segundo pilar. Então, estão todos aqui. E com isso, a gente criou um protocolo para o nosso cenário, mas a gente entende que ele é bem favorável para um cenário SUS e deixamos de ter uma única ferramenta para ter uma caixa de ferramentas, que é a medicina do futuro, né? Então, tudo que está no contexto do PBM faz parte das listas Rename e Renem. Então, essa coisa de que é caro, de que não é possível, enfim, a gente já tem dado a entender que caiu por terra, né? Inclusive, todas as publicações mostram que, de fato, diminuindo complicações e hemocomponente, que o custo da hemoterapia no país é alto, a gente tem uma economia, né? É este o cenário. Então, aqui também até a máquina de recuperação intraoperatória está aqui. Então, com isso, com os diagnósticos de pessoal e infraestrutura e fazendo aí, montando o nosso protocolo assistencial, fomos, né, arregaçamos as mangas e fomos para a prática. Então, para o primeiro pilar, o que nós fizemos? Criamos, como a doutora Nádia Janara comentou, o tal do ambulatório de anemias. Então, o paciente ambulatorial, ele passa nesse ambulatório para que ele possa ser cuidado e aquele primeiro pilar aconteça. Ah, mas aqui é um hospital de altíssima complexidade. Chegam casos referenciados, casos graves. Como é que a gente faz com o paciente internado? Nós criamos lá no TASI, no prontuário eletrônico, interconsulta PBM. E aí se aciona a mesma equipe do ambulatório para os pacientes internados. Então, esse é o nosso primeiro pilar. Então, se você tem medo de fazer o primeiro pilar e acha que é muito difícil, olha só, é isso que você precisa, a lista de exames, né, que nós recomendamos, a lista de medicamentos e os hematologistas como nós, pessoas fantásticas como a doutora Maristela Figueiredo e Melca Barros, que sem contratação de pessoal reorganizaram o serviço deste hemocentro aqui, que é o hemocentro da Unifesp, e criaram o ambulatório. Então a gente fica muito feliz com isso, né? Para o segundo pilar, de fato, há um investimento inicial, que é trazer a máquina de recuperação intraoperatória de células. É muito relevante, né? Mas, além disso, um treinamento, né? Um fortalecimento de boas práticas cirúrgicas e um uso mais otimizado de hemostáticos sistêmicos e tópicos, mas também a chamada Cell Saver, que na verdade Cell Saver é uma marca, né? Mas a RIOS, a recuperação intraoperatória de sangue, que é o nome correto, é, faz muita diferença também. Aqui, então, se nós olharmos essa recuperação intraoperatória de células, que nós podemos fazer uso, né? Então, o equipamento vai recuperando o sangue, centrifuga, filtra, lava o sangue e devolve. É o mesmo DNA do indivíduo, célula que nunca foi armazenada, um sangue fresco e é uma estratégia muito interessante. Uma outra estratégia também é a hemodiluição, normovolêmica aguda, como eu comentei. Então, você retira um volume de sangue calculado, existe uma fórmula para isso, porque o paciente vai ficar no estado agudo, anêmico agudo. Então, você retira as bolsas de sangue, hemodilui, ele perde sangue hemodiluído e no final do procedimento cirúrgico você corrige aquela anemia e aquela alteração na sua capacidade de coagulação com o próprio sangue dele, né, dentro do possível. Então, a hemodiluição normovolêmica aguda, que nós temos pessoas altamente experientes, por exemplo, na USP Ribeirão, com o Dr. Luiz Vicente, da anestésio, é esta prática, né, você retirou, hemodiluiu e depois você devolveu um sangue que também é um sangue fresco e do mesmo DNA, né? Diminuindo então aquelas respostas que nós comentamos. Essa é a nossa máquina, não vou passar para não gastar muito tempo. E a gente ainda teve um outro investimento no segundo pilar. Esse é um investimento um pouco mais custoso, que é ter, por exemplo, um teste viscoelástico, o ROTEM, né? A tromboelastometria rotativa, que na verdade ajuda a definir muito. Será que de fato esse paciente, por exemplo, no pós-operatório,
ele precisa de hemocomponente ou apenas de um hemodderivado, ou, por exemplo, ele precisa de uma reabordagem cirúrgica, ele está sangrando internamente, quer dizer, o que é que precisa ser feito? Então, o Rotem, ele é definidor, por exemplo, no uso exacerbado de concentrado de plaquetas e ele ajuda muito. Então, também houve investimento aqui. Esses equipamentos todos estão em aluguel, né? Tem um valor mensal muito baixo, a preocupação sempre é com o kit, mas eles se pagam se você reduz pelo menos 2 ou 3 bolsas de hemocomponente, eles já pagam aquele kit descartável que cada um precisa usar. Então é isso que nós fizemos para o segundo pilar, então é fazer um cálculo, né, de você alugar uma máquina de recuperação intraoperatória de sangue, em torno de 2.000, 3.000 reais por mês, 3.500 reais por mês, que você dilui muito em dezenas de cirurgia, o kit que tem o seu valor de 1.500 mais ou menos, e aí você tem que fazer esse cálculo, mas com certeza, até melhorando o desfecho do paciente, é custo efetivo, né? A hemodiluição normovolêmica que custa quase nada, é uma bolsa vazia de sangue, e outras estratégias aqui. O Rotem sempre, né? A gente fala aqui que foi um plus, né? Então, é um equipamento um pouco mais caro, mas também não é exacerbado e também dá para trabalhar. No terceiro pilar, então, é muito importante diminuir as coletas de sangue. Hoje que a gente estava fazendo um treinamento com a enfermagem, né? Passamos o dia andando pelo hospital falando com as equipes, então todos dizem, né? Olha, a quantidade de coletas que nós fazemos, que são pedidas pelos profissionais médicos, é um absurdo, né? Então isso precisa ser feito porque os estudos mostram que está promovendo anemia iatrogênica. Então, esse também é um assunto bem importante do PBM. Bom, todas essas práticas foram aquelas que, de todas aquelas possíveis 38, nós conseguimos implementar com a nossa realidade, a nossa condição financeira, a nossa capacidade de equipe, e foi isso que nós fizemos. Definimos uma data de início, a gente vem trabalhando desde 2018, mas a gente marcou que ia computar dados em abril do ano passado. A gente está completando um ano agora de trabalho oficial e computando os dados desse um ano, né? Então, definir uma data de início, fazer reuniões, a todo momento os profissionais querem fazer mais fácil. Ah, reserva a bolsa, né? E a gente tem que ficar cutucando até que o hábito, mudar um hábito. Eu falo que é a mesma coisa quando a gente quer mudar o hábito alimentar, né? Você precisa fazer um esforço muito grande. E é isso que precisa. Então a gente faz reuniões quinzenais, a ComPBM está lá o tempo todo, né? Avaliação de resultados, esses são os desfechos que a literatura mostra que o PBM traz como altamente expressivos na melhora, então utilização de hemocomponente, taxas de infecção, tempo de internação, readmissões, reoperações, mortalidade e custo. Nós temos visto isso, a gente está preparando os dados para publicar deste um ano, né? E sempre trabalhar de acordo com as normas, auditoria, conformidade e as normas éticas. Então, essa é a ideia da minha apresentação, sempre agradecendo à Escola Paulista de Medicina, que acolheu de pronto a nossa ideia, assim como a Unifesp, né? Então, o diretor da escola e a reitora da universidade, o Hospital São Paulo e a sua gestora, que é a SPDN, o programa de pós-graduação em hemato-onco, que eu oriento, a FAPESP e a CAPES. Então, muito obrigada. Aqueles que tiverem qualquer interesse podem entrar na nossa página. Lá tem toda a nossa equipe, as notícias mais relevantes, publicações nossas e de outros autores, o nosso protocolo assistencial gratuitamente. Tudo que nós fazemos é sem nenhum conflito de interesse, sem nenhum envolvimento com nenhuma indústria, porque é uma universidade de natureza absolutamente pública. Então, tudo isso é feito de fato gratuitamente. Então, está lá também a parte de pesquisa, aqueles que se interessarem na pós-graduação e o ensino. Muito obrigada e eu passo a palavra para o Panfilio para não falar mais ainda. Obrigada. Muito bem, eu agradeço aí as palavras da professora Isabel. Eu vou ser o mais objetivo possível, sem ser repetitivo. Fiquem tranquilos, são só mais 20 e são 128 slides, então não se preocupem, tá? Antes das 10 a gente termina. Estou brincando, claro. Queria agradecer mais uma vez o convite aí da doutora Nádia Nara, pela PM de Santo André. E também a presença aqui do Dr. Antônio, representando aí a APM São Paulo, para a gente poder depois fazer um bate-papo, que é o mais importante nisso. Enfim, eu não tenho nenhum conflito de interesse nesta apresentação, e aqui eu vou repetir algumas coisas do porquê e o como, mas com enfoque um pouquinho mais crítico, ácido do ponto de vista financeiro e econômico, que é a parte que me cabe. Nós
Por que que a gente precisa hoje, de fato, fazer o PBM? É uma necessidade, porque nós precisamos olhar para o sangue, essa gota, essa letra I, que tem um pinguinho, o pinguinho da letra I, é esse sangue com centenas e centenas de células. A gente precisa olhar diferente do que olhava 40, 50 anos atrás. Então, esse é um primeiro motivo. Pegando o helicóptero, lá em 2011, a Organização Mundial de Saúde, no Fórum de Segurança do Sangue, ela pediu: reduza a necessidade de transfusões e use opções terapêuticas que são mais seguras e mais baratas. Lá em 2011 já se havia um chamamento para isso. A Isabel já começou, está aí o documento da Organização Mundial de Saúde, onde ela eleva o nível de emergência, de urgência dessa solicitação feita em 2011, convocando e convidando 194 países signatários para esse documento, para que esse documento possa, de fato, ser colocado em prática, não seja colocado apenas de uma forma teórica. Hoje, nós vivemos uma epidemia de anemia. Esse número é agora, de fevereiro de 2025, onde nós temos 1/4 da população mundial anêmica. E também temos um grande diferencial para os países como o nosso, onde nós temos, de fato, esta epidemia afetando recém-nascidos, mulheres, porque nós estamos falando de um país também, de certa forma, com subnutrição. E se eu usar novamente o tripé do que esse artigo traz para nós precisamos analisar esses números como a falta de micronutrientes que essas pessoas carecem e, mais ainda, né, nós temos quase 0,6 bilhões de pessoas que têm problemas de coagulopatia e também de questões de ordem de sangramento. Então, analisando um pouquinho esse artigo, aonde nós temos o triplo E, ou seja, o porquê nós precisamos trabalhar com o PBM, é uma questão ética, é uma questão que precisa ser baseada em evidências e, principalmente, porque afeta a economia do ponto de vista positivo. Então, esse triplo E são as referências que eu trago para os senhores, para que a gente possa, de fato, justificar que o uso racional de sangue é, de fato, muito importante no cenário mundial. O mesmo artigo, ele traz algumas críticas sobre a falha da entrega do serviço de saúde, a falha da coordenação desse serviço em saúde, a inércia e a questão cultural que vão contra o PBM e os erros de concepção do PBM, que não é só tratar anemia, não é só reduzir a questão da transfusão de sangue, fazer o uso racional de sangue. Nós precisamos ter, de fato, uma visão na linha de cuidado do paciente, olhando para essa jornada do paciente de uma forma ética, com evidência e resultando em economia. Tem uma questão muito importante, eu não coloquei nessa aula, mas no Brasil já está sendo implementado, aliás, já foi implementado em alguns hospitais, a metodologia DGR, que trabalha com entrega de valor na saúde. Assim como você tem na área de reabilitação a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, a DGR aplica essa metodologia para a entrega de valor e segurança do paciente. A ANS está trabalhando com isso junto com o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. Muito bem, ainda falando de Joint Commission, que a Isabel falou, ela coloca como padrão ouro a sua certificação o PBM, o Patient Blood Management. Ah, mas isso é um sonho de consumo. Nós temos no Brasil 7.617 hospitais, acho que só 75 deles apenas têm a certificação Joint Commission, mas é uma coisa que nós precisamos pensar e agir nesse sentido. Usando aquela referência que a Isabel colocou, nós estamos envelhecendo. De fato, a Federal de Minas Gerais tem um trabalho já publicado, onde em 2036 haverá um colapso de doadores e de estoque de sangue. Mas como é que isso pode ser mostrado do ponto de vista numérico? Está aqui, ó. Nós temos aqui esse dado de semana retrasada,
lá do EMO-BR, depois vocês podem acessar, eu coloco aí depois o link para vocês. O professor Emanuel Porangaba traz uma visão muito prática desse sentido. Vejam o que está acontecendo com as doações de sangue no Brasil, de 2010 para 2022. Veja o que está acontecendo com a população residente. Até aí a gente fala, não são números tão significativos. Dá uma olhada agora, a idade, o índice de envelhecimento da população aumentou, saltou para 55,2%. Essa é a idade mediana da população, ou seja, a idade que separa a metade mais jovem da metade mais velha, também está aumentando aqui em 2022. A expectativa de vida ao nascer também está aumentando. E um detalhe importante, a quantidade de internações para procedimentos cirúrgicos no Brasil está aumentando. Não faz parte desta apresentação, mas vale esse dado. Hoje no Brasil há 1,5 milhão de cirurgias paradas, atrasadas, não paradas, com quase 28% delas por falta de reserva de sangue. E o governo federal aplica um valor de 1,5 bilhão de reais para esses procedimentos cirúrgicos, para ele correr um pouquinho, para que essa fila possa andar de alguma forma. Está aí o que o programa também de mais especialidades está fazendo nesse momento, investindo um valor importante de somatória de recurso público para tentar também atingir esses procedimentos cirúrgicos e alguns outros atendimentos na área de algumas especialidades, assim como a oncologia. Resumindo, nós temos uma diminuição de doações de sangue, nós temos um aumento da população residente, estamos envelhecendo, estamos com a idade mediana da população mais alta, a expectativa ao nascer também mais alta e os procedimentos cirúrgicos do SUS cada vez mais aumentando. Então, nós precisamos pensar por que isso afeta dados econômicos. Se você olhar para a Austrália e entrar aqui agora no National Blood Authority, vocês vão ver todas as áreas onde eles implementaram o PBM. Anestesia, pediatria, trauma, urgência, ginecobstetrícia, ortopedia, cirurgia cardíaca e assim vai. Por que eles perceberam isso? A professora Isabel já comentou, mas a hora que você reduz, e isso é um recorte que pode ser colocado para o Brasil, glóbulos vermelhos, plasma e plaquetas, que é o que a gente mais utiliza também, você tem essas reduções de mortalidade, infecção, AVC, infarto e tempo de internação. E do ponto de vista de economia direta, é muito significativo falar isso em 6 anos com 600 mil pacientes. Mas vamos olhar para o Brasil. Vamos dar uma olhadinha para o Brasil com um hemocomponente. Essa análise foi feita em julho de 2023, ainda pelos dados do DataSUS e do Tabnet, aonde a transfusão de sangue, à época, a bolsa de hemocomponentes tinha, bolsa de hemácias, desculpa, tinha no seu valor R$321. Aquele momento, até maio de 2023, a apresentação foi feita em julho, foram transfundidas, utilizadas 13.212.431 concentrado de bolsas de concentrado de hemácias. A R$321, isso gera um valor, neste período, de 4 bilhões de reais. Vamos fazer uma conta anual em média. 1 bilhão de reais vem sendo gasto pelo SUS, independente do tipo de contrato, independente do tipo, de que forma esse concentrado de hemácias chega até o usuário, mas tem se utilizado por volta de 1 bilhão de reais ano. Muito bem. Para infusão. Esses dados do Hemoprod, que foram os últimos coletados em 2020, apontam, está aqui o valor de concentrado de hemácias feito à época, aquela conta, para que a gente chegue a 1 bilhão, aonde mostra que para produção nós estamos gastando 1,5 bi e desperdiçando 30%, sendo que nós não podemos ficar muito tempo com plasma em prateleira, a falta de luz, falta de transporte, a logística, enfim. Se a gente fizer uma conta muito rápida, muito baixa, de 1 bi por ano para infundir, mais 1 bi, eu estou tirando os 618 milhões aqui, para produzir,
E aonde a Joint Commission apontou que 86,5% só, 86,5% são desnecessários e inadequadas as transfusões, lá em 15 hospitais americanos, como a professora Isabel colocou, nós estamos falando aqui de 2 bi por ano, onde quase 90% desse dinheiro está sendo jogado no lixo. Essa conta precisa ser feita. O gestor precisa entender isto. Não só o médico, ou a equipe de saúde, ou o enfermeiro, o farmacêutico que está dispensando lá eritropoetina, o ferringente, etc., para isso. Então, é importante a gente entender que esta conta cabe também a nós, como profissionais da saúde. Se alguém um dia fui perguntado sobre o valor de uma bolsa de sangue em nível mundial, então está aqui o valor, a revista Transfusion em 2019 faz esse recorte, aonde o dólar de hoje, arredondado, nós temos um valor no mercado particular, em alguns hospitais de São Paulo, até mais do que isso. Né? R$ 4.173,54. Então, essa conta não vai fechar, porque no mundo você está gastando 52 bilhões de reais e no Brasil 256 bilhões de reais. Então, a gente precisa entender que o sangue doado gratuitamente tem os seus custos de produção e de utilização. A Isabel comentou sobre a questão da flebotomia diagnóstica. Isto aqui dá para parar amanhã, e eu vou mostrar como é que uma Santa Casa fez isso. Se você deixar um paciente internado 15 dias, coletando 3 vezes sangue desse indivíduo, você coleta uma bolsa de concentrado de hemácias nesses 15 dias. Para um paciente que está com anemia, você está provocando mais ainda uma anemia nesse indivíduo. Mas por que é importante a gente discutir essa extrema necessidade? Ah, mas a microcoleta, a quantidade de tubos é muito cara, a punção com catéter fino de calibre é muito cara, mas dá para a gente fazer isso. Quer ver como? Ou seja, a gente precisa parar de ver essa situação dentro de hospitais. Nós precisamos parar de achar que isso é normal em alguns locais, em alguns procedimentos. Nós precisamos parar de jogar dinheiro e sangue no lixo. E como fazer nesse sentido? Aí a gente precisa recorrer lá atrás a Einstein. É mais fácil quebrar um átomo do que o preconceito. E o preconceito aqui lembra do triplo E. Ética, evidência e economia. É o preconceito científico. Esse trabalho mostrou, voltando um pouquinho para a memória da gente estar fresca, que quanto maior as coletas, volumes de coletas, você tem internações mais longas, hemoglobinas mais baixas e mais transfusão. Ou seja, a flebotomia diagnóstica agrava a anemia, sim, em pacientes críticos. Então, há uma necessidade de mudança urgente nisso. Olha que exemplo legal como fazer. Santa Casa de Poços de Caldas. Apenas numa ala cirúrgica, eles treinaram os médicos, treinaram os enfermeiros, organizaram os resultados, o primeiro pedido, o segundo e o terceiro pedido, de uma forma a estipular e organizar isto. Detalhe, trabalharam com laboratório, com a enfermagem, medicina e análises clínicas, como eu falei. Em um mês, a Santa Casa de Poços de Caldas, eles reduziram em quase a 8 a 10 mil reais os custos apenas em um setor. Então dá para fazer, é muito tranquilo, é só a gente querer também fazer isso, né? Eu vou apresentar aqui rapidamente essa calculadora, eu vou descompartilhar a tela para que os senhores possam ver em tempo real como é que a gente pode compartilhar. Cadê a guia aqui? Só um segundinho, por favor. Como é que isso é possível do ponto de vista aqui? Ó. Deve estar isso surgindo na tela para vocês. Já apareceu aí, né? Observem aqui, eu vou colocar um hospital com 100 cirurgias mês. Esses valores para concentrado de hemácias, mais ou menos em R$ 600, tá? Não estamos falando naquele valor que a gente mostrou. O total de leito de enfermaria, de internação,
para 1.018 dias para 100 cirurgias, ok? Isso é um paciente cirúrgico sem preparo. O paciente cirúrgico com preparo, naqueles 3 pilares que foram apresentados do PBM, ou seja, tratando anemia, diagnosticando anemia de forma correta, tratando essa anemia, preparando o paciente, ou com uma terapia por ferro, ou eritropoetina, ou ácido tranexâmico, ou usando a máquina, e reduzindo um tempo de leito, observem os senhores os resultados. Para 100 cirurgias no hospital, você tem uma economia de 40% nesses valores. Uma economia por paciente de R$ 9.000. Uma economia mensal de quase R$ 1 milhão. Uma economia anual de 11 milhões que nós estamos vendo aqui. Fora a redução do tempo de leito por mês em dias, por ano, e a possibilidade de novas cirurgias. Você quase 1/4, 2/3, aliás, de nova cirurgia que você pode fazer por mês. Além do que nós estamos falando de novas cirurgias por ano e aumento da disponibilidade de leito. Alguns secretários de saúde têm perguntado para a gente, mas então é muito mais barato implementar o PBM do que aumentar o número de leito? A resposta está aqui nessa calculadora. É óbvio, um leito custa de 5 a 8 mil reais, dependendo do local. Então, nós precisamos entender, e depois eu vou passar o link dessa calculadora para vocês, porque ela foi baseada absolutamente em evidências, em preços reais e atuais, nesse sentido, do que a gente está praticando hoje. E aqui, uma novidade, você pode colocar, de acordo com o seu hospital, quais são as probabilidades de infecção. A gente fez um recorte em 8,5% de acordo com a literatura, o tempo médio de internação de acordo com a literatura e os medicamentos usados para tratar essa infecção. Aí vai de acordo com cada serviço. Você pode inserir aqui o valor médio do salário do enfermeiro, o valor médio do salário do médico e também adicionar para tratar um paciente com infecção, quantas horas esse paciente fica dentro deste serviço. Então, só para que os senhores possam entender, vou dar um exemplo de um trabalho publicado agora de um cirurgião cardíaco lá em Campo Grande. Ele usando a máquina de recuperação intraoperatória no intra e no pós-operatório, o paciente dele ficava em média 4 dias internados. Sem o uso da máquina, 27 dias internados. Então, nós estamos falando de uma economia muito importante nesse sentido. Vou voltar para cá com a apresentação para a gente concluir, para que a gente possa mostrar esses dados. Resumidamente, há benefícios importantes do PBM na redução de transfusão, na redução de mortalidade, na redução do tempo de internação, nas REOP, nas readmissões, nas complicações, tanto com a morbidade composta como taxa de infecção e nos custos, como a gente falou. Não podemos esquecer que nós estamos diante da escassez de sangue, nós estamos diante de um envelhecimento populacional. A professora Isabel frisou muito bem as possíveis pandemias por transmissão sanguínea e os sistemas sobrecarregados, como eu dei o exemplo do Brasil aqui, de 1,5 milhão de cirurgias paradas pelo SUS. O gerenciamento traz economia, segurança, simplicidade, eficácia e trabalho em equipe. Esse é o trabalho em equipe que a gente precisa observar, com todos os atores envolvidos para a jornada do paciente e o cuidado do paciente. A ideia é replicar esse modelo para outros hospitais. É fácil fazer isso? Não, parece que é um problemão, né? Mas não é um pequeno probleminha. Precisamos seguir aqueles 10 passos que a professora Isabel colocou do artigo. E aí a gente precisa recorrer a Einstein para olhar para o que ele falava aqui, né? Se a gente tem um problema, ele não pode ser resolvido no mesmo nível de pensamento no qual foram gerados, porque vai gastar muita energia e as aparências enganam. Então, a gente precisa superar essas barreiras para a implementação. Os desafios organizacionais são estes: falta de conscientização sobre o PBM, resistência à mudança nos hospitais e pouco suporte institucional. Existem aspectos assistenciais importantes a serem observados. Estas são as barreiras: necessidade de protocolos padronizados, educação dos profissionais da saúde, implementação de melhores práticas de transfusão. Falamos aí num item de flebotomia. E os fatores econômicos associados a isso. Será que é tão caro
adotar o PBM, está mostrado. Daqui a pouco nós vamos apresentar esses dados aí do Hospital São Paulo. E o retorno financeiro e o impacto na eficiência hospitalar, na linha de cuidado, na segurança do paciente, são absolutamente evidentes. Está aí uma solução para esses desafios que a professora Isabel apresentou. Para a gente não terminar assim, eu queria me despedir de vocês aqui o mais rápido possível e dizendo que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia como profissionais da saúde. É muito importante a gente estar junto. Hoje, né, está muito em moda a inteligência artificial. Mas lembrar, de fato, que essa tecnologia precisa contribuir para o nosso dia a dia. Quem sabe o ano que vem, numa hora dessa, o PBM já foi superado. A revista Nature publicou em outubro de 2024 um trabalho mostrando que o estímulo do nervo vago ajudam a parar o sangramento em ratos. Então, quem sabe esses testes em humanos, desse torniquete neural, pode ajudar principalmente o pessoal de trauma. Isso é tecnologia, isso é PBM, isso também é avanço na área da saúde. E a gente não pode esquecer do cuidado deste paciente. Então, aquela mesma imagem que nós vimos na mão biônica, dando a mão a um profissional, nós precisamos cuidar dessas duas mãos que nós vemos aqui e amparar esse profissional que não sabe absolutamente nada sobre o que é o PBM, sobre o que fazer, como fazer e por que fazer. Nem só o profissional e muito menos o paciente. E se a gente somar as evidências, a ética e os resultados econômicos a isso que essa menininha fez, eu posso garantir aos senhores que boa parte do processo terapêutico desse indivíduo, do processo de tratamento desse indivíduo, da jornada desse paciente, foi contemplada. No te pedimos más de lo que puedas dar. Muito obrigado pelo Muito tempo, bem. pela paciência e agradeço aí mais uma vez a iniciativa da APM Santo André. Parabéns, parabéns a Isabel, ao Carlos Panfili. Muito boa a apresentação dos dois. Agora eu passo a palavra ao doutor Antônio, para ele fazer suas considerações. Som. Liga o som, Antônio. Deixa veja se consegue, doutor Antônio. Eu pedi para o senhor desmutar. Eu mandei um pedido para o senhor. Pronto. Agora foi. Eu Tá. tava bloqueado aqui, Nádia. Te bloquear, Antônio. Foi. Acho que foi a Isabel. Pode falar. Não, mas eu conheço o trabalho dele já. Inclusive, a gente está, na Associação Paulista de Medicina, a gente está apoiando todas essas iniciativas, né? Vamos dar um curso a partir de agosto, né? Para realmente e divulgar isso em todas as nossas regionais, né? Então, eu acho que é uma cruzada isso, né? É uma missão que a Isabel e o filho têm, e o grupo todo lá, no sentido de divulgar esses dados, né? São dados realmente impressionantes, né? E nós não temos noção disto. Nós não temos noção do tamanho do desperdício, né? Que é feito, do custo efetivo disso, né? E da perspectiva futura, que foi muito bem apontada, né? Tanto pelo Panfili como pela Isabel, né? Do que vai acontecer no futuro próximo, né?
com todos esses problemas que foram aqui muito bem discutidos e muito bem colocados, né? A questão do envelhecimento da população, menos doadores, enfim. E com atitudes bastante simples, né? Que foram aqui exemplificadas, a gente pode melhorar isto, né? Então, veja, a gente já tem críticas, né, na questão do baixo financiamento do SUS, temos críticas na má gestão do SUS, né? Então, eu acho que esse é um dos fatores, né? É um dos fatores extremamente importantes e que pode ser corrigido de uma maneira muito com fórmulas aí, né, que foram dadas para a gente corrigir isto, né? Então, eu acho que nós temos que apoiar as entidades médicas, no caso, a Associação Paulista de Medicina está realmente apoiando isso. Nós compramos essa briga também, viu, Isabel, filho, e nós vamos trabalhar junto. E nós vamos fazer o possível para divulgar tudo isso que vocês colocaram, que é extremamente importante, está extremamente bem estudado, eu não teria nenhuma sugestão adicional a fazer, né? Porque está dado o caminho das pedras, né? É só a gente seguir, convencer os médicos, convencer os prescritores, convencer os diretores de hospitais, né? Porque se o hospital baixa uma norma, é muito mais fácil do médico seguir. Se o hospital faz curso, assim como eles obrigam os médicos a fazer o curso de RCP cada ano ou cada 2 anos, né? Vamos obrigar o médico a fazer um curso de gerenciamento racional do sangue, o uso racional do sangue. Isso é extremamente importante, né? É, eu comentei quando vocês estiveram lá na PM que no meu primeiro ano, eu fiz um estágio no Hospital das Clínicas da USP de banco de sangue, né? Fui aprender lá e depois trabalhei a partir do terceiro ano como transfusionista da maternidade de São Paulo, né? Antiga maternidade de São Paulo. E a gente ia, né? Os estoques também eram baixos naquela época. Isso foi em 1971, né? E a gente ia naquela época na penitenciária colher sangue dos detentos. E a gente voltava com um estoque maravilhoso. Só que isso não pode mais ser feito hoje em dia, né? Já há alguns anos isso não pode ser feito por conta da AIDS, por conta de, enfim, uma série de problemas que os detentos têm, né? Então, nós não podemos usar essa fonte de recuperação dos estoques, né? A gente ia praticamente a cada 15 dias fazer isso, né? Então, como o sangue vai escassear, e acho que as apresentações mostraram isso com muita clareza, né? Nós temos que economizar. E do ponto de vista econômico também, né? Não tem dúvida nenhuma, né? Nós estamos jogando dinheiro fora e o nosso financiamento já é curto, né? E a gente está desperdiçando uma fortuna que podia ser usada em outros locais, para outras fontes, no sentido de fornecer uma melhor saúde para a nossa população. Então, uma jornada que vocês têm, que eu acho que é longa, não vai ser fácil, mas você pode contar com o nosso apoio. Acho que a Nádia também, a mesma coisa, muito mais ela sendo da área, né, sendo hematologista, tendo a formação como hematologista. Então, eu acho que podem contar conosco. Nós vamos nos esforçar para poder divulgar esses conhecimentos da melhor maneira possível, no sentido de colaborar. E é isso que a Associação Paulista de Medicina tem que fazer, né? É colaborar para que seja feito um uso racional e que a gente tenha uma saúde melhor, economizando recursos, né? Ou então colocando os recursos aonde eles têm que ser colocados, né? E evitando desperdícios. Eu acho que essa é a grande mensagem. E do ponto de vista científico, né? Acho que a Isabel foi brilhante em colocar todos os efeitos maléficos, né, de uma transfusão mal indicada. Então, acho que realmente estão de parabéns e estamos juntos nessa briga. Muito obrigado, Nath. Muito bem. Isabel? Isabel quer fazer um comentário? Olha, Por primeiro favor. eu queria dizer que, além de agradecer a doutora Nadianara, o doutor Antônio, né, que é uma pessoa espetacular. Quando nós estivemos lá na APM, né, o Panfili promoveu esse encontro.
De pronto, quando nós começamos a falar do assunto, o doutor Antônio imediatamente abraçou a causa, né, doutor Antônio? Exato. Nós só vemos isso naqueles profissionais que de fato têm a disposição para a mudança, mas têm o brilhantismo mental de pensar que as coisas precisam inovar, né? Então, de pronto, o doutor Antônio pensou: olha, tudo que nós precisamos melhorar na prática médica, nós temos que acolher. Então, nós vimos esse acolhimento, esse idealismo, né? E esta sensibilidade ao assunto. Então, doutor Antônio, eu queria dizer que hoje as suas palavras novamente, mas também de todo esse trabalho conjunto que nós vamos desenvolver agora com a APM, eu fico muito feliz de ver a APM nas mãos, né, na sua direção, na sua condução, porque de Exato. fato o senhor, olha, é uma pessoa espetacular. Então eu queria agradecer muitíssimo, né? E aí, para a doutora Nadjanara, ainda complementar, né, doutora Nadjanara, eu acho que se antes o hematologista ele era pouco ouvido pelas outras áreas, né, muitas vezes não chamado, né, por um clínico, por um cirurgião, agora ele tem um papel protagonista. Acabou, porque o PBM impõe. Você vai ter que falar com esse seu colega, não tem saída, né? Se você é o clínico ou cirurgião e você quer continuar conduzindo da sua forma, não, o PBM está dizendo, você vai precisar desse outro profissional. Então, às vezes, quando a gente pensa que a redução na hemoterapia é um prejuízo para o hematologista, eh, não. Na verdade, o PBM diz: todos terão que ouvir o hematologista a partir de agora. Simples assim. Então, no cenário hospitalar, ele vai precisar estar lá, né? E não apenas com aquele papel para casos muito complexos, que daí, quando ele não sabe o que fazer, que ele chama o hematologista. Então, eu fico muito feliz disso, que o PBM protagoniza o hematologista. E é isso que precisa ser feito realmente. Agora acabou a conversa. Os outros vão ter que conversar com o hematologista e vão ter que dar ouvidos. Exatamente. Então, eu queria dar esses dois comentários a vocês dois que eu admiro e que têm feito esse trabalho da gente avançar no PBM, né, com tudo aquilo que a gente está planejando aí para trabalhar. Enfim, obrigada, viu? Sai. Exatamente, né? A gente sente muita dificuldade, porque eu trabalho no hospital, agora em hospital público, já trabalhei aqui no Hospital Municipal também de Santo André e no Hospital Brasil. Então, é outra realidade, né? Às vezes você pega um pós-parto, por exemplo, num hospital privado, no Hospital Brasil, você pega uma mulher que sangrou no parto, ou então que ela já internou um pouco anêmica e sangrou, chegou a 6 de hemoglobina, você eventualmente pode nem precisar de transfundir essa paciente. Você faz lá uma grama de faringete e avalia o reticulócito, a hemoglobina dela no dia seguinte e pode mandar para casa. Agora, quando você está num hospital público em que o paciente está rodando, fica difícil você, porque eles não têm o ferringete em primeiro lugar, né? O máximo que pode fazer é 2 ampolas de Noripurum no paciente, vai ter que aguardar mais 2 dias, aí a paciente não pode ficar internada, aí tem que transfundir, aí porque está sangrando. Então, a realidade é completamente diferente. Por isso que eu acho que teria que fazer a prevenção. Esses pacientes em serviço público deveriam estar num ambulatório adequado, essas mulheres que estão em pré-natal, para poder dar sequência. Porque não adianta fazer pré-natal na UPA X, na UPA Y, na UPA. Então, não vai resolver o problema, né? A paciente ir fazer o pré-natal em diferentes locais dentro da mesma cidade, para depois vir ter o bebê no Hospital da Mulher. O ideal seria a própria instituição ter um ambulatório próprio para poder dar acolhimento. Não, porque vai pegar o ônibus, porque morar longe. Então, é uma complicação, né? O que a gente tem visto, viu, doutora Nadjanara, é que nós enfrentamos a mesma realidade no hospital, né? Porque ele é SUS, né? É, Se há uma mudança concreta de mentalidade na equipe, eu vou dizer uma coisa para a senhora: dá para o fazer existe. É que precisa estar Uhum. todo mundo junto, sabe? Por isso que quando a gente montou a comissão, a gente pensou assim, tem que estar todo mundo na comissão, se apropriando da tomada de decisão. Porque aí ele toma a decisão junto e ele quer fazer daquilo que ele mesmo está dizendo que é para ser feito, Uhum. né? Porque se houver um acordo entre todos, inclusive quando se investiu até nessa medicação injetável,
Foi um acordo do hospital. Nós vamos sentar e fazer esses cálculos, e quando foram feitos esses cálculos e foi se chegando a uma conclusão que era possível e custo efetivo, aí a própria gestão entende, não, peraí, doutora Nadianara, é tudo uma questão de organização do serviço. Se você tiver É. um serviço bem organizado, com fluxos bem estabelecidos, mesmo o paciente mais carente, ele vai ter um atendimento otimizado. E esse atendimento otimizado vai ser possível para ele. Mas o doutor Antônio foi muito feliz em dizer, o gestor precisa estar lá. Por isso que na nossa comissão, É o gestor, exatamente, a diretora exatamente. clínica, ela tem chegado. Quando eu falo para ela, estou Exatamente. enfrentando dificuldades aqui, A ela já clínica e vai a lá. técnica, né? Os dois, né? Diretor clínico e O diretor clínico, técnico. isso, perfeito. É. Perfeito. Doutor Antônio, desculpa cortá-lo. Não, eu só queria fazer um comentário e até uma pergunta mesmo, né? Eu faço cirurgia de cabeça e pescoço e a gente trata muito doente oncológico. E muitos dos nossos doentes, porque têm estágios avançados, né, por conta de uma série de fatores de problemas do nosso sistema de saúde, precisam fazer radioterapia pós-operatória como complemento do tratamento. Existe uma norma, né, dos radioterapeutas que nós não podemos, não devemos fazer radioterapia com hemoglobina abaixo de pelo menos 11, vai, né? 10 minimamente aceitável, né? Então, veja, porque o oxigênio, a resposta à radioterapia é dependente da oxigenação dos tecidos, né? Então, eu não sei a verdade disto, né? Existem paradigmas, né, que a gente segue e a gente não parou para pensar nisso. Será que é verdade? E eu orientei sempre os meus residentes a fazer transfusão por doentes antes de receber alta, até porque não tinha condição de. Muitas vezes saía com sonda, nem dava para dar o ferro comprimido, era complicadíssimo, né? O ferro líquido pela sonda, a dose é muito baixa, então a gente tinha problemas para recuperar o doente. Então a gente dava sangue, entendeu? Papa de massa, antes dele receber a alta para que ele pudesse fazer a radioterapia. E nós temos um período ótimo para fazer essa radioterapia em cabeça e pescoço, que é por volta aí de até 60 dias, vai? Ou 90 dias. Essas injeções, essa coisa, elas conseguem recuperar um nível de hemoglobina para um doente que sai com 8 gramas, 7 gramas, né? Para chegar até 11 ou Se, 12 nesse período de tempo? se você depende da causa, né? Porque às vezes pode ser uma anemia da inflamação só. Aí você pode associar a eritropoetina ao ferro, né? Tudo depende do perfil do ferro, tá? Porque a eritropoetina é um hormônio, né, que estimula a produção de glóbulos vermelhos e ele pode ser usado em associação com ferro. Em 60 dias você pode ter uma resposta boa. Tá bom. Eu acho que a gente precisa mexer com a cabeça dos oncologistas, dos E você radioterapeutas. tem sempre que observar se é uma anemia da inflamação e com sinais já de ferropenia. Porque você pode ter uma ferritina elevada por causa da inflamação, mas ao mesmo tempo você pode ter um índice de saturação da transferrina baixo. Aí você tem a deficiência de ferro e isso te autoriza a usar ou o Noripurum ou o Ferinjete, dependendo do nível de hemoglobina do paciente. Usamos dermatologista mesmo, viu, Eu Isabel? acabei de falar, eu ia falar exatamente isso. Ó, na prática, o que nós estamos vendo é a fala aí da Isabel. E você sabe que eu ouvi em alguns locais, para Nadianara e para os demais hematologistas que aqui estão, um dia, acho que foi em Campo Grande, não lembro, levantou a mão um hematologista e falou, mas desse jeito nós vamos perder o emprego. Eu falei, ao contrário, é desta forma que vocês vão atuar como um rotor de todo o PBM. Então, há uma Exatamente. mudança, exatamente isso, professor Antônio, como você colocou, há uma mudança de configuração, de reconfiguração do pensamento, e é aí onde o conhecimento muda o comportamento. É exatamente nesse sentido. Imagine 60 dias para você trabalhar um paciente. Nós estamos fazendo cirurgia de urgência lá, trabalhando em 15 dias, uma semana, 10 dias. É Aí, ó. tempo suficiente para você recuperar a hemoglobina do paciente. É isso E aí. mesmo porque esses pacientes, Antônio, às vezes o paciente, vamos supor, ele tem 75 anos, está lá com um tumor no pescoço ou nessa região e que na cirurgia vai sangrar, ele deve ter que ter uma creatinina já num nível já de um pouco de insuficiência renal.
Então, ele já tem Uhum. um nível de eritropoetina baixo. Aí, se você associar a eritropoetina ao ferro, você melhora bem a hemoglobina do paciente rapidamente. Muito bom. Bom, alguém tem alguma pergunta a fazer? Igor? Saudades, hein? É mútuo, viu, Nadianara? Tenho saudades das suas orientações. Eu tive a oportunidade de aprender um pouco de hematologia com a doutora Nadianara, né? E o trabalho Você lá aprendeu no junto, Brasil. né, Igor? Ah, não, aprendemos junto, não. Você aprendeu mais e antes de mim. Eu aprendi com você. Legal, legal. Bom, alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu estou vendo o Flávio aqui, que ele trabalha com uma droga para síndrome mielodisplásica. E a mielodisplasia é uma doença, assim, que realmente é uma doença ligada muito à anemia, né? Pacientes que realmente têm uma anemia refratária, com dificuldades. E a gente sabe que quanto mais a gente transfunde o paciente, você aumenta a sobrevida, mas você diminui a reserva cardíaca e esse paciente, ele pode vir a morrer de outra causa. E uma coisa que está ajudando muito na mielodisplasia é o lupastercept, que é uma droga que age aumentando o nível de hemoglobina e melhorando a qualidade de vida do paciente, junto ou até sem a eritropoetina. Então, é isso. Quer falar alguma coisa, Flávio? Bom, Eu gostaria de agradecer só, doutora Nadianara, a oportunidade de participar. Nossa, aprendi muito em relação ao PBM, que eu já tinha, assim, ouvido falar, mas, assim, não com essa profundidade. E é isso, é o desafio que a gente tem de trabalhar com os Patercept. Como tem tudo a ver com o tema, eu pedi permissão aí para a doutora Nadianara para participar, ela me autorizou, e eu Claro. agradeço muito. tá bom. Agradeço a doutora Isabel, ao doutor Carlos Panfilho e ao meu querido Antônio, tá? Por essa live que foi muito boa e eu acho que as Excelente. pessoas gostaram muito. Muito obrigada. Obrigada, Valeu, um obrigada. abraço. Boa Boa noite a noite a todos. Obrigado, todos. gente. Boa Ah, noite. Obrigado. depois a gente vai pedir para um de vocês dois fazer alguma coisa, escrever alguma coisa sobre o PBM para a nossa revista, tá? Então, Ok. eu vou passar para depois o telefone de vocês para a nossa jornalista para ela entrar em contato. Perfeito. Muito Legal. Muito obrigada. obrigada. Um abraço, Obrigado. doutor Antônio, Igor, doutora Nadianara, os três. Tchau, E a tchau, um todos. Boa abraço. noite. Flávio, Valeu. Obrigado, obrigada. gente. Um Flávio, tchau. abraço. Obrigado Boa mais noite. uma Boa vez. noite. Boa noite. Boa noite, Tchau, boa gente. noite. Boa noite.